Olá, turminha do quarto ano B, aqui é a professora Renata. Voltei para explicar a aula de ciências de hoje. Hoje é dia 10 de maio de 2021. Vamos continuar falando sobre a relação dos seres vivos entre si. Para isso, vocês precisam pegar o livro Conectados de Ciências e abrir na página 42. Outras relações entre seres vivos. Além de obter alimentos, quais outras necessidades os seres vivos têm? Na busca pela sobrevivência, cada espécie tem formas diferentes de conseguir alimento, reproduzir-se e obter abrigo. Para isso, os diferentes organismos acabam se relacionando de diversas maneiras. Conheça a seguir algumas relações entre os seres vivos. Relações entre seres da mesma espécie. Sociedade. Em uma sociedade, cada indivíduo tem uma função e todos cooperam para garantir alimento e abrigo ao grupo. Exemplo: das formigas, dos cupins, das abelhas. Vamos ver aqui? A sociedade é o tipo de relação encontrada em espécies de abelhas, como na colmeia da fotografia. Tá vendo aqui? Aqui, os lobos também vivem em sociedade, chamada alcateia. Eles caçam em grupo e assim têm mais chances de capturar uma presa do que se caçassem sozinhos. Além disso, na alcateia, os filhotes ficam mais protegidos contra os predadores. Presa é o organismo que é capturado para servir de alimento a outro, e o predador é o organismo que caça, que captura a presa. Então, os lobos ficam em grupos, eles caçam, fica mais fácil de pegar a presa, além de proteger os filhotes, que são mais fraquinhos, de um outro predador. Vamos falar agora sobre colônia. Alguns indivíduos ficam unidos fisicamente e cooperam entre si para garantir alimentação e proteção ao grupo. Trata-se de uma relação chamada colônia. Aqui nós temos o exemplo de um recife de coral. Os organismos dos corais formam colônias. A principal diferença entre sociedade e colônia é que na colônia os indivíduos vivem unidos uns aos outros fisicamente, ao contrário do que acontece na sociedade, certo? Competição, na página 43. Na busca por alimento, abrigo ou local para a construção de ninho e parceiros para a reprodução, os indivíduos de uma mesma espécie podem competir entre si. Nesse caso, os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver e de se reproduzir. Aqui, olha só, tem um exemplo dos jabutus, aves típicas do Pantanal. Competem por espaço nas copas das aves para a construção dos ninhos. Tá vendo aqui? Adaptado é aquele que apresenta características que favorecem a sobrevivência e a reprodução em determinado ambiente. Agora nós vamos falar das relações entre seres vivos de espécies diferentes. A predação. Nas relações de predação, a presa sempre é prejudicada, pois serve de alimento ao predador, que por sua vez se beneficia com os nutrientes da presa. Aqui nós temos um exemplo. Quando o tamanduá come formigas ou cupins, ele é beneficiado porque obtém alimento, enquanto os insetos são prejudicados. Entenderam? Isso aqui é uma espécie de predação. Agora nós vamos falar sobre a cooperação. Alguns animais mantêm entre si uma relação de cooperação, ou seja, de ajuda mútua, em que ambos são beneficiados. Vamos ver um exemplo. O pássaro chamado pica-boi se alimenta de carrapatos que estão na pele do antílope. O pássaro consegue alimento enquanto o antílope se beneficia por ficar sem os carrapatos. Entenderam? Então, o pássaro vai lá e come o carrapato da pele dele. Ao mesmo tempo, o antílope não come o pássaro, ele deixa porque os carrapatos fazem mal para ele.
E aí, o pássaro comendo, ele também vai ser beneficiado. Agora nós vamos falar sobre o parasitismo. O parasitismo, ao contrário da cooperação, é a relação entre um dos organismos, que se chama parasita, ele é beneficiado e o outro se chama hospedeiro, é prejudicado. Como assim? Aqui no caso do antíope, ele é beneficiado quando o pássaro come o carrapato da pele dele. Agora, aqui é diferente, pois o parasita alimenta-se à custa do hospedeiro. O parasita se aloja no interior ou no exterior do corpo do hospedeiro. No caso, aqui no exemplo, a pulga. A pulga vive nos pelos de mamíferos. Eles são parasitas, né? Eles se alimentam do sangue e, além de incomodá-los, podem transmitir doenças. Tem parasitas que ficam dentro do corpo, né, do hospedeiro de um outro animal, fazendo mal lá dentro também. Então, neste caso do parasitismo, um, que é o parasita, é beneficiado, o outro não, tá? Agora eu vou falar sobre o inquilinismo. O inquilinismo é a relação em que um dos organismos, no caso o inquilino, é beneficiado, obtendo proteção ou suporte no corpo da espécie hospedeira. Nesse caso, o inquilino não prejudica o hospedeiro. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Aqui tem o tronco de uma árvore, é o hospedeiro, certo? E a orquídea está apoiada nesse tronco. Então, ela fica ali abrigada, fica protegida nesse tronco, mas ela não prejudica a árvore. Então, neste caso, ela não é um parasita, ela é uma inquilina, certo? Agora, nós vamos fazer as atividades na página 44 e 45. Observe as fotografias e escreva o nome da relação representada em cada situação. Depois, responda as questões. Aqui tem uma situação, que é a letra A, o pássaro com larva no bico, e na letra B, um formigueiro. Letra A. Em qual situação? A ou B? Um animal está prejudicando o outro. Coloque aqui. Outra pergunta na mesma questão. Quem prejudica quem? Escreva aqui. Eles são da mesma espécie? Escreva aqui. Vocês percebem que tem 3 perguntas na letra A? Vocês vão ter que responder se é a imagem A ou B que tem um animal que prejudica o outro. Depois vai ter que escrever quem é que está prejudicando quem. E depois dizer se eles são da mesma espécie, certo? Letra B. Em qual situação um animal não está prejudicando o outro? Na letra A ou na letra B? Coloca aqui. Outra pergunta na mesma questão. Eles são da mesma espécie? Atividade 2. Há bromélias que vivem no alto das árvores sem prejudicá-las. As bromélias podem ser consideradas parasitas das árvores? Por quê? Lembra lá nessas duas questões aqui, parasitismo e inquilinismo? Veja se a bromélia se encaixa no parasitismo. Se ela se encaixar, coloca assim e diga o porquê. Se ela não se encaixar aqui, você vai dizer não e vai dizer o porquê. Então, leia essas duas aqui para ver aonde que a bromélia se encaixa em relação às árvores. Número 3. Leia o texto, observe as imagens e responda as questões. O trabalho em uma tribo indígena é realizado por todos os seus integrantes. Em certas tribos, as mulheres são responsáveis por cuidar das crianças, preparar a comida, fazer a colheita e plantar os alimentos. Já os homens ficam encarregados de caçar, pescar e manter contato com outras tribos. Muitas tribos indígenas têm um pajé e um cacique. O pajé é responsável pelos rituais da tribo e também é o curandeiro, pois conhece as ervas para curar doenças.
O cacique é quem chefia a tribo, organizando e orientando os indígenas. Aqui nós temos uma foto da mulher da tribo Kaxinawá. Ela tem a função de fazer a colheita do milho. Os integrantes de uma tribo indígena mantêm uma relação de sociedade. Agora vocês vão responder aqui. Vocês acham que as pessoas que vivem nos centros urbanos também formam uma sociedade como a tribo indígena? Expliquem. Olha aqui o centro urbano em Curitiba, no estado do Paraná. Também tiraram essa foto em 2016. Será que eles vivem e formam uma sociedade? Será que aqui também tem funções diferentes para homens, mulheres? Expliquem do jeitinho de vocês o que vocês acham, tá? Aqui no 4, muitos animais são parecidos com o ambiente onde vivem. Alguns são tão parecidos que fica quase impossível percebê-los. Dizemos que esses animais são camuflados. Aqui no caso, vocês não vão conseguir conversar com os colegas, as crianças que estão em casa. Então, vão conversar com quem? Com os familiares, tá? As crianças que estiverem lá na escola presencialmente conseguem ainda conversar, né, de longe com o coleguinha e responder a seguinte questão. Mas no caso de vocês que estão em casa, vocês vão conversar aí com a família de vocês. A camuflagem é vantajosa para as presas ou para os predadores? Expliquem. A camuflagem, olha só, aqui tem um animal. Ele está muito parecido com o ambiente onde ele está. Será que isso faz bem para ele como presa ou faz bem para ele como predador? Conversem aí e entrem aí no acordo, discutam, tá bom? Qualquer coisa estarei no grupo ou na plataforma. Até amanhã. Beijo!